Quero que você já abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler só o versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 1. Creio de todo o meu coração que a palavra de Deus nesta noite trará edificação, trará cura, restauração, renovo sobre cada um de nós que crermos e quisermos, porque está disponível aqui este amor tão grande de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, pode ficar sentado. Diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar, não vamos desperdiçar esta presença de Deus durante o louvor, que estava tão gostosa aqui. Ela precisa permanecer para nós podermos ouvir a palavra agora. Feche os teus olhos, adore a Deus com essa oração. Papai, nós somos gratos a Ti, Senhor, que privilégio glorioso, cada um de nós adentrar neste templo, Pai, nesta noite, para que nós possamos Te adorar, ó Pai, como louvor, ó Deus, que unção gostosa nesta noite, Pai, que palavras poderosas destes louvores, Senhor, profetizamos, ó Deus, tudo isso nas nossas vidas, e agora, Senhor, que a Tua Bíblia, que a Tua palavra, ó Deus, que o verbo, ó Deus, está aberto, Senhor, abençoa, passa por mim, Espírito Santo, e toca em cada pessoa aqui nesta noite, no nome bendito de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Hoje eu senti de Deus por esta palavra, sabe, eu amo pregar sobre a cruz. Quando nós começamos o louvor, acho que a primeira frase falava sobre a cruz. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ele está falando não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Jesus Cristo. O Evangelho, amados, ele é simples, o Evangelho é poderoso, o Evangelho não tem complicações, ele está disponível para todos nós, em que pese que você ou eu possamos ser com uma cultura pequena. Aqui fala não é com sabedoria de palavras, mas é pelo poder da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 19, também diz assim, porque aprouve a Deus que nele residisse, ou nele habitasse, toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Sabe, amados irmãos, não tem como perder este grande amor, esta grande salvação de Deus. Ele fez tudo para que nós, pelo sangue da cruz de Cristo, pudéssemos desfrutar, mesmo nesta vida, apesar das aflições, circunstâncias adversas que cada um de nós enfrenta neste mundo, mas que nós pudéssemos desfrutar de paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta é a paz da cruz de Cristo. Nada complicado, amados, tudo simples. E Gálatas 6, versículo 14, ainda Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Então, amados, quando o Espírito Santo, de novo, nos fala sobre a cruz, amados, é para que você seja feliz, é para que você possa se glorificar, ou glorificar a Deus pela cruz de Cristo, e desfrutar aquilo que o Senhor conquistou para nós nesta cruz. Ainda 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa, amados. Pode ser loucura para o mundo todo, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Aleluia! Disponível para nós. E Jesus Cristo de Nazaré, amados, depois que ele cumpriu todo o ministério, nos últimos 3 dias da sua vida na terra, e especificamente no último dia, aonde que ele enfrenta a cruz, e ele se submete a ser pregado numa cruz, por amor de mim e por amor de você. Ora, meu irmão e minha irmã, nós não valendo muitas coisas, nós estando, a Bíblia diz, nos nossos delitos e pecados, nós estando longe de Deus, nós sendo inimigos de Deus, ele, com o seu amor, ele enfrenta a cruz. E quando Jesus Cristo de Nazaré, amados, ele está ali, pregado numa cruz, durante o tempo que ele ficou pregado na cruz, depois que os pregos já tinham passado, ele estava com as mãos amarradas, pregado na cruz, ele estava vivo, ele ficou por algumas horas vivo, talvez 3 horas, um pouco mais, depois que ele foi crucificado numa cruz, e ele proferiu palavras na cruz, ele proferiu palavras poderosas. Tudo que Jesus fez e ensinou, amados, todos os milagres que Jesus fez, a Bíblia diz que se fossem escritos no mundo inteiro, não caberiam os livros, sabe, de todos os relatos. Jesus levantava cedo, dormia tarde, e era usado por Deus para pregar e ensinar. Agora ele já está crucificado, ele está com dores horríveis no seu corpo, e com estas dores, Jesus, amados, ele profere, ele faz na cruz pelo menos 5 declarações de amor, de promessa, de vitória, de cura, de prosperidade, de restauração para as nossas vidas. Depois de tudo que ele fez, amados, ele poderia ficar quieto. Sabe que Jesus, quando ele não trabalhava para o Pai, ele era quieto. Ele poderia ter ficado bem quietinho na cruz. Mas ele proferiu palavras poderosas. Nunca o mundo, desde que houve até que não haja mais mundo, pudesse receber ali de Jesus na cruz palavras de tão grande amor, amados, de tão grande graça e misericórdia para com os seres humanos que vivem sobre a terra. E estas declarações, amados, que Jesus fez, elas são tão poderosas. Olha, hoje é um culto especial de Santa Ceia. Sabe, Santa Ceia é uma festa, é uma das cerimônias mais grandes que nós temos no calendário da igreja cristã. É um privilégio a Santa Ceia. E durante esta Santa Ceia, nós podemos ouvir declarações de promessas de Deus para a nossa vida. Sabe, segundo o estudo antigo que eu tenho na minha Bíblia, talvez a última data aqui, de 2012, eu tenho umas revelações
do que Jesus falou. E então em Lucas 23, 24, Jesus declara, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pode uma coisa dessa? Alguém sendo cuspido, despido das suas vestes, com uma coroa de espinho, pregado, humilhado, chicoteado pelas pessoas, pelos judeus. E Jesus, amados, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha, amados, não existiu um homem no mundo, sim, nunca existiu mesmo, mas que pudesse chegar 0,1% do que Jesus era. Dele dizer isso, eles não sabem o que fazem. Isso, amados, demonstra que você e eu podemos receber perdão de Deus. Sabe, o cálice representa para nós o sangue do Cordeiro. E não existe, amados, nós como cristãos, nenhum de nós, sabe, é pecado você estar em pecado. Por quê? Porque nós não precisamos mais estarmos em pecado, amados, em pecarmos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele declarou aqui, inocentes, aqueles pecadores. E pela cruz, amados, nós somos inocentados por Deus, para termos o perdão de todo e qualquer pecado. Sabe? E outra coisa, é tão poderoso isso, que quando nós não estamos na carne, porque nós podemos ser crentes carnais, joios dentre o trigo, mas se nós quisermos e nos entregarmos para Deus pelo Espírito Santo, nós não precisamos, amados, de se preocupar com o pecado. Até é pecado você ter pecado. Por quê, amados? Se aqueles que estavam crucificando Jesus, Jesus pede para que o Pai os perdoe, pelo seu sangue agora todos nós somos lavados e podemos estar limpos. E podemos, limpos, falarmos do amor de Deus. E quando nós somos um servos de Deus e falamos, e alguém vem e nos serve, a Bíblia diz, nem que seja um copo de água fria, essa pessoa não perderá o seu galardão. Sabe, as coisas de Deus, amados, elas são poderosas, elas são grandes, é que nós não enxergamos. Mas servir a Deus, receber o perdão dele, ser perdoado, ter força para perdoar. Sabe, amados, quantos cristãos que ficam com amargura, remorso, raízes de amargura no coração, porque não conseguem perdoar. Não tem, amados. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, o que Ele fez por nós, Ele nos perdoou, nós não valendo nada. Então, Ele nos dá também força para você perdoar as pessoas que para você não valem nada, mas que para Deus valem muito. Ele morreu por elas, as comprou para Ele. Então, que a primeira declaração, amados, aqui, você saiba nesta noite que é pecado você permanecer nos teus pecados. Está dando para entender? Se eu fosse o apóstolo, eu ia dizer, estão entendendo? A segunda declaração que Jesus fez na cruz, amados, está também no capítulo 23 de Lucas, no capítulo 40, versículo 43, onde que Jesus disse assim, Jesus disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Olha, mas para quem que Jesus está falando?
Primeiro Jesus olha para todos aqueles soldados e aquelas pessoas que estavam dizendo crucificam e diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Agora, o que está do lado dele, sendo crucificado, porque é um ladrão, é digno que ele fosse crucificado pela lei. Aí, Jesus, porque este ladrão creu nele, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Sabe? Jesus não disse: você vai morrer, vai ficar lá no cemitério. Depois de 2000 anos, ou 2000 anos e 100, quando tudo acabar, não sei, Deus sabe, aí pode ser que você ressuscite, e tem uma esperança para você. Não, amados, Jesus diz: hoje, agora, com Deus é assim, amados, hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa gloriosa! O cara roubou, matou, sei lá o que ele fez, tantas coisas maus, e Jesus diz: hoje você estará comigo no paraíso. Então, amados, a salvação, ela é o presente de Deus para nós, até o arrebatamento, se Deus não nos mudar. Eu acho que esse é um ano de mudança e transformação, mas tem áreas que Deus não vai fazer nós mudar, mas vai fazer nós crescer nelas. Eu vou estar ensinando vocês, por favor, tenham certeza da sua salvação. Que ninguém entre nós, amados, tenhamos dúvida de que se você morrer nesta noite, você vai para o céu, que já está tudo preparado, que você pode ser feliz. Nada, absolutamente nada atrapalhará este amor de Deus de te receber no paraíso, na glória, no céu, termos certeza da nossa salvação. A Bíblia diz que em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Este ladrão, ele não fez nenhuma obra. Que obra que ele fez? E ele fez obras más, mas ele creu, amados, e Deus o salvou. E você pode não concordar com isso, eu posso não concordar com isso, mas isso é injusto. Mas sabe o que o texto diz? Isto é dom de Deus. É dom de Deus. O dom de Deus é diferente com o dom do homem. Nós queremos que uma pessoa faz uma coisa errada, que ela rale, se arrependa, sofra. Não que Deus não nos corrija, amados, não me leve pelo outro lado, mas é o dom de Deus, é o dom do amor de Deus, é o dom gracioso de Deus para nós. Então, nós possamos desfrutar isso, sabe? Jesus disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há. E outra coisa, amados, a Bíblia também diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez algum pastor, porque já veio um pastor e já pregou aqui, e ele disse que não tinha certeza da sua salvação. Então, se alguém pode ver eu pregando e pode dizer: puxa, isso não é correto, eu conheço a sua vida, você tem erros, você tem pecado, você tem falhas. Mas, amados, a Bíblia diz que é um dom de Deus para mim e para você que crê. É um presente de Deus para nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele se decidiu, amados, nos amar. Aleluia! Se Deus decidiu amar você, por que você não vai aceitar o amor dele? Vai querer entrar lá na lei de Moisés e cumprir toda a lei para tentar ser salvo, mas não, você vai cair no julgamento e não vai passar. Ninguém passa, amados. A Bíblia diz: não há justo, nenhum sequer, e com Deus não tem esse juiz. Talvez os juízes humanos você pode comprar até, eu creio que é meio difícil, porque é um juiz, mas Deus, amados, não tem conversa. Mas não, está disponível para nós. Aleluia, isto é maravilhoso. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Este é o evangelho da cruz. Terceira declaração que Jesus fez, amados, quando ele estava na cruz. Está em João 19, 25 a 22, aonde diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a sua irmã, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Quem lembra quando eu falei esse texto aqui, em 2020? Esta declaração de Jesus, de restauração familiar. Sabe, amados, até na cruz, Jesus não esqueceu da sua família. Por quê, amados? Porque Deus ama família. Por que você está vendo nas notícias e nos jornais e na nossa política podre, tanta coisa, tanto ensino nas escolas, ao contrário da família? Porque o diabo odeia a família e quer destruir a família. Mas é importante nós, como crentes, amados, nós saber que Jesus ama a nossa família. E que a nossa família é indestrutível. O diabo, ele pode tentar, sabe, mas ele não vai vencer. Nós vamos vencer. Jesus declarou, quando ele estava na cruz, a preocupação dele com a sua mãe. E ele entregou sua mãe para o discípulo mais querido que ele tinha. Mais amado, a Bíblia diz. Não que os outros não o fossem, mas porque João era diferente. E Jesus sabia que ele ia cuidar bem da sua mãe. Então, amados, Deus ama a família. E eu sempre digo para os meus filhos que já casaram, né, vocês são uma família bendita do Senhor. Eu, com minha esposa, eu tenho uma família bendita do Senhor. São 22 pessoas nesta família. Sabe? Esses dias eu estava falando, é uma alegria quando eles vão lá em casa, os 22. E é 2 alegrias quando eles saem. Aí as pessoas riram. Por causa que os avós vão ficando meio velhinho, sabe? E daí começam a ficar implicante. Mas não é o nosso caso. Porque família bendita do Senhor, nem implicância tem. Amém? Eu só estou brincando para vocês acordar. Jesus ama a tua família. Sabe? Você irmã, você pode orar pelo seu marido. Sabe? E qual é a vontade de Deus? Olha, está aqui, ó, ore pelo seu marido. Qual é a vontade de Deus? Ore pelo seu filho. Ore pelo seu esposo. Ore pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu avô. Ore. Coloque o nome deles num papel. Põe uma data, de quero ver, Senhor, qual é a data que eu vou dizer, meu avô, meu pai, minha tia, minha mãe, minha avó, recebeu Jesus, está pronto para partir. Por quê, amados? Porque Deus vai trabalhar em teu favor. A Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Se você colocar e ficar esperando e crendo, mas por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Sabe, uma pessoa tinha que estar muito endemoniada para pensar que não é vontade de Deus salvar seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai e assim por diante, a sua família. Não tem, amados. Deus ama a família e Deus quer salvar família. Isaías capítulo 61, verso 9, é um texto lindo, onde que fala sobre a família bendita do Senhor. Diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia! Amados, essa é uma promessa para mim. Essa é uma promessa para você.
Essa é uma promessa para os pecadores. Quando eu e minha esposa casamos, e nós íamos na igreja luterana, lá existiam os casais, as famílias todas organizadas. Eu e minha esposa, primeiro nós fugimos, nós nem casamos. Então, se fosse olhar os meus defeitos, aquela pessoa diz, puxa, mas aqui nunca vai dar uma família. Mas eu e minha esposa começamos a dobrar nosso joelho, começamos no terço, nas bolinhas. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele nos entende, a nossa ignorância. Mas a Bíblia também a gente abria, lia um pedacinho, dormia, não tinha força, mas Deus foi dando graça, amados. Hoje, nós somos um casal, uma família feliz. Meus filhos têm problema, eu tenho problema, todos nós temos problemas, temos circunstâncias ruins. Isso não faz nenhuma diferença. Faz diferença que eu posso declarar que nós somos a família bendita do Senhor. E que por causa de Cristo, amados, todas as nossas famílias são famílias benditas do Senhor. É uma declaração que Jesus fez na cruz e nós precisamos tomar posse, sabe? E nós precisamos declarar, sabe como Josué disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bastante gente olhou para o meu genro, eu falei o Josué. Mas o Josué disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué vivia num tempo diferente. Você e eu, nós vivemos debaixo da dispensação da graça de Deus, amados. Jesus já morreu na cruz. Josué ainda não tinha esse privilégio, mas era um homem de fé. Aleluia! Agora imagine eu e você, nós não precisamos nem ter muita fé, amados. É só nós declarar e os milagres acontecerão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, a quarta declaração. Mateus 27, 46, diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus fala isso, amados, abre-se uma promessa para a igreja de Cristo. Agora, por causa dos nossos pecados, é a consequência de todo o sofrimento, mas porque Cristo foi desamparado por causa do meu e do teu pecado, aqui é uma promessa, amado, de prosperidade, sabe? É uma promessa de prosperidade de Deus nas 5 áreas da nossa vida, sabe? Mas é prosperidade financeira, só isso. Aí você está ralado e você não é próspero. O que adianta a pessoa ter dinheiro, não ter saúde, não ter família, não ter Deus no coração, não ter esperança? Não adianta. Agora, Deus também é o dono do ouro e da prata, e Ele é poderoso para nos prosperar financeiramente. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. É a promessa de Deus, amados. Deus quer prosperar a sua vida, sabe? Abrir portas para você e para mim. Se nós crer e obedecer, eu e minha esposa, nós, quando casamos, nós tínhamos um salário tão miserável que nós tínhamos que repartir 1 quilo ou meio quilo de banha, assim, na quinzena, porque se acabasse, nós não podíamos comprar outro, então era melhor dividindo. Aí a minha esposa dividia o feijão, o arroz, vamos dividir assim, porque se acabar, eu fui, sabe ali onde que agora tem a igreja batista um pouco para baixo, era um armazém, naquela época, do seu Silveira. E um dia minha mãe veio, e nós não tinha nada, minha mãe estava morando em outra cidade, veio na nossa casa, e nós se apertamos, e eu falei para minha esposa, eu vou falar com o Silveira, vou ver se ele libera para nós. Eu fui lá, bati, falei, Silveira, eu preciso que o senhor libere algumas coisas. Minha mãe veio de viagem, ele falou, olha, eu não vendo fiado, sabe? Leia ali, um dizer, de tanto eu vender fiado, acabei ficando pelado.
É um ditado. Os bodegueiros antigamente usavam esse ditado popular. De tanto vender fiado, acabei ficando pelado. Aí, amados, eu tinha que voltar embora, falar para minha esposa, não deu. Não sei como é que nós fizemos, não tenho nem memória, nem me lembro, mas sei que eu voltei triste para casa. Porque nós éramos pobres, miseráveis e não tínhamos crédito nem num boteco. Então, amados, aí nós fomos orando e Deus foi abençoando. Hoje nós vivemos bem. Passamos luta, mas vivemos bem. Né? A prosperidade de Deus não é que você seja milionário. Né? Deus pode fazer pessoas aqui milionárias. Ontem eu orei por um dos nossos irmãos, para Deus prosperar a empresa dele. E deixei bem claro, é tudo para a glória do Senhor, não é para você, hein? Porque às vezes a pessoa se ilude. E aí nós perdemos. Então, Deus pode, e Deus quer. Aqui, amados, é uma promessa de prosperidade. Jesus se fez pobre para que você pudesse prosperar também financeiramente. E em todas as áreas. Sabe, em todas as áreas. Sabe, que você fosse família bendita do Senhor. Sabe o que Jesus, ele foi nessa cruz? Quando Jesus estava ali, ele foi maldito. Para que eu hoje pudesse falar para vocês aqui na Vila Romana, eu não sendo nada, eu falar, olha, eu e a minha família somos uma família bendita do Senhor. E todos vocês poderiam subir aqui e falar a mesma coisa. Por quê, amados? Porque Jesus se fez maldito para que você fosse bendito, abençoado em todas as áreas da sua vida. Ser abençoado não é ter problema, né? Não tem mais problema, agora é só alegria. Puxa, como eu gostaria disso. Sabe que eu já orei bastante. Tem um texto na Bíblia de um homem que fala, uma vez só aparece o nome dele. Como que é o nome do camarada? Jabes, é bem esse. Eu não tenho ciúme dos outros, mas do Jabes eu fiquei com ciúme. Sabe por quê, amados? Porque Deus alargou suas fronteiras e tirou todos os problemas dele. Sabe? O cara ficou na boa, não tinha problema na vida. Que Deus possa dar essa graça para mim, para você, que Ele deu para o Jabes. Deus é bom. A Bíblia diz que é um dom, Ele tem o dom da bondade. Você pode dizer, Deus, eu quero ser igual ao Jabes. Eu não quero problema. É tão gostoso não ter problema, tudo dá certo. Mas, para nós encerrar, amados, a quinta e última declaração que Jesus fez. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando Jesus tomou o vinagre, ele entregou o Espírito. Sabe, não mataram Jesus, amados. Os judeus não podiam matá-lo. Ele entregou a sua vida. A última palavra, acho que os últimos 3 segundos da vida do nosso mestre nessa terra, foi esta declaração, amados. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele rendeu o seu espírito. E sabe o que isso é para você e para mim? Sim, que nós, quando olhamos para isso, amados, você não tem compaixão de Jesus? Fazer isso por você e por mim, que não valemos muitas coisas, mas Jesus fez, amados. E agora, se você quiser, você pode desfrutar disso. Se você não quiser, nós perdemos isso. E sabe o que isso quer dizer? Qual que é a promessa de Deus aqui? É uma promessa de vitória. Aleluia. Sabe, a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Quando Jesus disse, eu entrego o meu espírito, ele se rendeu a Deus, ele morreu. Para quê, amados? Para que nós pudéssemos ter vida. Jesus disse, está consumado. Com esta declaração, você e eu, nós somos mais do que vencedores. Por isso que a Bíblia diz, Paulo sempre afirma, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque nós temos a promessa de vitória de Deus para nossas vidas. Aleluia. Que coisa maravilhosa, amados, que Deus nos deu essa promessa. E nós podemos desfrutar destas promessas
do Senhor para a nossa vida. Sabe, que você seja um homem e uma mulher vitoriosa. Vitoriosa em Cristo, amados, em Deus. Quer dizer, o diabo, ele não pode parar você de ler a Bíblia, porque você é vitorioso. Se você não for vitorioso, ele já te acha, já te tira da leitura da palavra. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aonde que tem verdade, amado? É só na Bíblia, é só na palavra de Deus. E ler a Bíblia, meditar na palavra, é um privilégio glorioso que o Senhor nos deu, e você é vitorioso para isso. Quantas pessoas aqui que foram vitoriosas, desafios que nós fizemos, ano após ano, e as pessoas cumpriram a leitura anual da Bíblia. Que coisa linda, não é obrigação, sabe? Não é assim, o pastor está obrigando, não, mas é um dom de Deus, é um privilégio, porque você é um vitorioso. Quantas horas, amados, a pessoa passa no celular por dia, quanta bobagem, sabe, quantas mensagens que pessoas passam e repassam, sabe, que não diz nada. Eu participo, por ser pastor, eu tenho vários grupos, sabe, você nem lê aquela bobageira, com todo o respeito, sabe, ninguém tem tempo para aquilo. Por quê? Porque nós temos Bíblia, amados, nós temos coisas mais importantes. Ninguém mais tem tempo de ficar vendo, postando, tanta bobageira. Temos palavra de Deus, somos vencedores, somos vitoriosos, amados. Precisamos desfrutar do amor de Deus, sabe, não vivermos uma vida angustiada, triste, dizendo: estou acabado, estou arrebentado, meu céu, que desgraça. Não, amados, você é vitorioso, você é vencedor. Nós passamos pelo deserto, Deus permite, mas você já pode olhar que logo chegará a vitória. Aleluia. Olha a Carol aqui, olha como ela está linda. Faz o quê? 3 meses, 4 meses, nós fomos lá em Curitiba, nós estávamos vindo de viagem. Ela estava acabadinha, né, irmã? Mas ela é vitoriosa, tomou posse da palavra, é vencedora. Aleluia. Por quê, amados? Porque Cristo morreu. Jesus disse que nele nós somos curados. Mas ela passou pelo deserto. Mas passou, mas não ficou lá. Aleluia. Então, mas nós podemos sofrer nessa vida. Quantas pessoas aqui na igreja às vezes sofrem por finanças, e eu sempre digo, olha, vou repetir de volta, não deveria dizer isso, mas há uma unção de prosperidade aqui, amados, porque Deus quis, porque é dom dele. Eu já falei: Deus, eu queria outras coisas, mas o Senhor insiste que Ele quer te prosperar. Aleluia. Sabe, eu peguei um piá para trabalhar lá em casa, ficou 2 semanas, já abriu porta, já está trabalhando de volta numa empresa. Eu já fiquei na mão lá com os buracos na parede, mas não tem problema, mas há uma unção, as pessoas se envolvem, Deus abençoa. Aleluia. E olha que o Carlos Neves está indo lá agora, ele riu lá. Irmão, Deus fará grandes coisas. Nunca vi um cara trabalhador igual o Carlos Neves. O cara arrancou todo o piso num dia, arrancou a escada, levou lá para fora. Olha, é serviço de uma semana. Que homem forte, glória a Deus por isso. Então, irmão e irmã, você tem vitória em Cristo Jesus. Não fique triste. Às vezes ouvimos notícia e agora, puxa, o negócio da guerra, sabe que preocupa, né? Não tem problema a guerra. A Bíblia diz: quando ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, você vai ter que ouvir falar. Se você não ouvir, teu filho, teu neto, teu bisneto, vai chegar ao fim, amados. Deus sabe todas as coisas, mas seja feliz. Viva um dia, cada dia. Eu sou vitorioso, em que pese as lutas e as circunstâncias. Vamos nos colocar em pé.